O meu filho sorriu de um jeito forçado quando disse: "Prova o molho, mãe." Foi nesse momento que eu soube que algo estava errado. Não era nada óbvio, apenas um brilho no seu olhar, ansioso demais. O jeito como os seus dedos pairavam perto do meu prato, como se estivesse esperando por algo. Ele nunca tinha se importado com a comida antes. Na verdade, na maioria dos anos, o Lucas mal notava a minha presença na ceia de Natal, mas desta vez ele se inclinou, todo meloso e doce, e disse: "Eu fiz este só para você. Você vai adorar. Prometo." Eu nem respondi. Olhei para o molho, rico, escuro, formando uma poça espessa sobre a fatia de peru no meu prato. E olhei para a sua esposa, a Sílvia, que estava rindo alto demais de algo que o primo mais novo tinha dito. O prato dela estava intocado ao lado do meu. Eu não sei por que fiz aquilo. Talvez tenha sido instinto. Talvez tenham sido os anos observando os dois cochicharem quando pensavam que eu não podia ouvir. O jeito como trocavam olhares sempre que eu mencionava meu testamento, minha casa ou, Deus me livre, minha saúde. Eu simplesmente estendi a mão e troquei os nossos pratos. A Sílvia não percebeu. Ninguém percebeu, exceto o Lucas. Ele enrijeceu por um segundo, quase imperceptivelmente. Mas eu vi. O sorriso falso caiu uma fração, e ele disse: "Espera, não, mãe. Esse é o seu." Mas eu já tinha dado uma garfada no purê de batatas dela, e assenti educadamente como se nada estivesse errado. 10 minutos depois, a Sílvia reclamou de dor de estômago. 20 minutos depois, ela estava pálida e segurando a barriga. Aos 30 minutos ligamos para o SAMU. O resto da noite se desenrolou como um novelo de lã velho. As crianças choravam. O Lucas andava de um lado para o outro. E eu fiquei sentada, perfeitamente imóvel na longa mesa de jantar de carvalho, bebendo café frio enquanto as luzes da ambulância pintavam a chuva lá fora com flashes frenéticos de vermelho. Ninguém perguntou como eu me sentia. Ninguém sequer se lembrou de que foi do meu prato que ela comeu. Os paramédicos disseram que parecia uma reação alérgica, algo súbito e grave. A Sílvia mal conseguia falar, o rosto vermelho e coberto de suor. Mas eu a ouvi sussurrar. Foi o molho. Eu olhei para o Lucas. Ele olhou para mim. Nenhum de nós piscou. Eu não tive nenhuma reação. Nenhuma cãibra no estômago. Nenhuma coceira na garganta. E eu tenho mais alergias do que consigo contar. Frutos do mar, nozes, corantes, até mesmo alguns tipos de cogumelos. Na minha idade, você se acostuma a ler todos os rótulos e a cheirar antes de beber. É instintivo. A Sílvia não tinha alergias. Não que eu soubesse, mas ela tinha comido algo que fez seu corpo gritar. E se esse algo estava no molho, na minha porção especial, então o que exatamente o Lucas pretendia? Depois que a ambulância partiu, eu fiquei. Todos os outros foram para o hospital ou se dispersaram com desculpas e abraços sem jeito. Eu fiquei e limpei tudo. Dobrei os guardanapos, lavei os pratos, guardei as sobras. Ninguém se ofereceu para ajudar. Eles nunca se ofereciam. A molheira estava quase vazia. Despejei o resto num pote de vidro, fechei bem e o guardei na geladeira, atrás da geleia de amora. Então, sentei-me na cozinha com as luzes apagadas, ouvindo o silêncio. Algo dentro de mim havia mudado. Não era medo. Não, eu não estava com medo. Mas parecia o momento antes de uma tempestade. Quando o céu fica daquele cinza estranho e pesado, e você sabe que o mundo está prestes a se abrir. Eu estive cega por tempo demais. Deixei que sorrissem para mim com dentes afiados como facas. Dissessem o quão gratos estavam, como adoravam me ter ali, enquanto manobravam ao meu redor, como se eu fosse apenas mais um móvel antigo do qual eles ainda não sabiam como se livrar. Mas hoje à noite, eu vi tudo com clareza. E pela primeira vez em anos, eu não ia deixar passar batido. Eu não dormi naquela noite. Não por preocupação com a Sílvia, embora eu me perguntasse como ela estava, mas porque meu cérebro não parava de remontar a noite, momento a momento, como alguém rebobinando uma fita, procurando o segundo exato em que a mentira começou.
A cozinha ainda tinha um leve cheiro de canela e gordura de peru. Eu deixei um abajur aceso, o velho e amarelo, sobre a pia, e sentei-me ali com um caderno na minha frente. Não para escrever, apenas para manter minhas mãos ocupadas, virando as páginas. Eu não o usava desde que o Ricardo morreu. Às 2h23 da manhã, meu celular acendeu sobre a mesa, uma mensagem do Lucas. Ainda na emergência. Ela está estável agora. Mantenho você informada. Nenhum obrigado por ficar. Nenhum. Como você está se sentindo? Nenhum te amo. Apenas uma atualização de status estéril, como se eu fosse uma parente distante numa lista de e-mails. Eu não respondi. Às 3h07, abri a geladeira e peguei o pote de vidro com o resto do molho. Segurei-o contra a luz. Parecia normal, cheirava normal, mas algo estava errado. Despejei um pouco num prato e mexi com uma colher. Havia pontinhos, não eram pimenta nem tomilho. Peguei um com um palito de dente e o encarei. Pequeno demais para ter certeza, mas eu não estava imaginando coisas. Lavei o pote, esfreguei-o bem e fiz uma anotação para ligar para o médico pela manhã. Não para mim. Eu estava bem, mas queria um registro, queria um rastro. No dia seguinte, não tive notícias do Lucas. Em vez disso, por volta do meio-dia, recebi uma ligação da minha neta, a Carolina. 17 anos, voz suave, olhos grandes como os da mãe, mas com o mesmo olhar firme que eu tinha na idade dela. Vó, ela sussurrou, preciso te contar uma coisa. Sentei-me devagar. Pode falar, querida. Eu não sei se deveria. Quer dizer, talvez não seja nada. Mas ontem, antes do jantar, eu vi o pai na cozinha com o molho. Ele estava adicionando algo de um frasquinho de vidro, tipo um conta-gotas. Eu pensei que fossem temperos ou algo assim, mas... Minha garganta se apertou. Você tem certeza? Houve uma pausa. Ele parecia nervoso. E quando eu entrei, ele deu um pulo. Depois me mandou ir ajudar a pôr a mesa. Sua mãe viu? Acho que não. Ela estava lá em cima com a tia Denise. Agradeci a ela, disse que fez a coisa certa ao me ligar e pedi para não dizer nada por enquanto. Ainda não. Depois de desligar, fiquei ali, olhando para a parede. Então me levantei, abri meu arquivo e peguei o envelope que o Lucas me dera na primavera passada. Isso é só uma procuração para uns papéis do hospital, mãe, ele dissera, deslizando-o pela mesa com aquele mesmo sorriso de menino que usava no colégio quando tentava esconder uma nota baixa. Nada demais, só por precaução, sabe? Para emergências. Eu não li com atenção, confiei nele. Eu o criei, dei banho, alimentei, ensinei a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta e a distinguir o certo do errado. Mas, de repente, lembrei-me do jeito como ele me apressou para assinar. O segundo envelope sobre o qual eu não perguntei. O jeito como a Sílvia disse, ótimo, agora está resolvido. Antes mesmo de olhar para dentro. Abri o envelope agora, com as mãos firmes. Li a primeira página e depois a segunda. Não era apenas um documento médico. Era uma procuração de plenos poderes, assinada e com firma reconhecida em cartório, dando ao Lucas controle total sobre minhas finanças se eu fosse considerada clinicamente incapaz. Meu estômago revirou. Virei para a última página. Minha assinatura, trêmula e inclinada, me encarava. Eu não tinha entendido o que assinei. E se aquele molho tivesse me deixado doente, se eu tivesse ido para o hospital confusa, vomitando, desorientada, bem, o que aconteceria então? Eles teriam me declarado incapaz? O Lucas teria assumido tudo? Senti algo se assentar dentro de mim. Não pânico, não medo, mas resolução. Peguei o telefone e liguei para o meu advogado. Doutor Mendes, eu disse, mantendo a voz firme. Preciso que o senhor olhe um documento para mim e preciso mudar minha procuração de plenos poderes hoje. Houve uma pausa. Depois sua voz calma. Claro, dona Helena. A senhora pode vir aqui esta tarde? Olhei para o relógio. Sim, eu disse. Estarei aí em 1 hora. E eu fui, porque algumas tempestades não se anunciam com trovões. Algumas apenas começam quietas, lentas,
inevitáveis, e varrem tudo o que você pensava que estava seguro. O doutor Mendes era o advogado da nossa família desde que o Ricardo redigiu o primeiro testamento. Mente afiada, voz suave, sempre num terno cinza-chumbo que parecia caro demais para um homem com a pintura do escritório descascando. Quando entrei no prédio dele, no centro da cidade, naquela tarde, ele já estava esperando no corredor. Eu dei uma olhada nas suas anotações da ligação. Ele disse gentilmente, me conduzindo ao seu escritório. Traga o documento. Entreguei-lhe o envelope. Ele o leu lentamente, ajustando os óculos 2 vezes. Depois segurou a última página como se ela pudesse mudar se ele a encarasse por tempo suficiente. A senhora entendeu o que estava assinando aqui, dona Helena? Não, eu disse calmamente. Eu confiei no meu filho. Ele assentiu uma vez. Um lampejo de algo, pena, raiva, cruzando seu rosto. Esta é uma procuração geral de plenos poderes, não apenas para questões de saúde. Ela dá ao Lucas autoridade total sobre suas finanças, propriedades e até decisões sobre onde a senhora mora, caso seja considerada mentalmente incapaz. Eu não reagi. Eu já estava fria por dentro. A senhora se sente mentalmente incapaz? Ele perguntou, sem sorrir. Eu vim dirigindo até aqui, eu disse. Li o valor econômico esta manhã, consertei a torneira que vazava na semana passada e fiz uma jogada de xadrez por correio que está prestes a arruinar um engenheiro aposentado em Florianópolis. Isso o fez sorrir brevemente. Eu diria que a senhora está ótima, ele respondeu. Gostaria de revogar isto? Gostaria, eu disse. E gostaria de redigir uma nova, com minha neta Carolina como única procuradora. O Dr. Mendes piscou. Não o Lucas. Não o Lucas. Ele assentiu novamente, desta vez com mais firmeza. Também vamos querer criar um testamento vital, e eu recomendaria um fundo fiduciário se a senhora estiver pronta para falar sobre a estrutura do seu patrimônio. Eu estava pronta. Mais do que isso, eu tinha certeza. Passamos a hora seguinte redigindo documentos. Pedi que ele lesse cada palavra em voz alta. Depois, as li novamente. Ele não me apressou. Quando chegou a hora de assinar, minha mão não tremeu nenhuma vez. Quando saí do escritório dele, meus ombros pareciam um pouco mais leves. De volta em casa, fiz um chá. Sentei-me na cozinha com o rádio baixo, do jeito que o Ricardo gostava. Lá fora, o vento empurrava as folhas em lentas espirais pela varanda. Abri uma gaveta e peguei meu livro de contas domésticas. Durante anos, eu anotei cada despesa, não por obsessão, mas porque acreditava em responsabilidade. Fui até o último ano e percorri as páginas. R$ 2.000 para o novo aquecedor de água do Lucas. R$ 600 para o tratamento dentário de urgência da Silvia. R$ 800 para a viagem escolar da Carolina. A única despesa que eu não ressentia. E então, a maior. R$ 12.000 no inverno passado para cobrir reparos de emergência na garagem que o Lucas nunca consertou de fato. Estava tudo ali, na minha caligrafia caprichada. Cada real que eu entreguei. Cada vez que assenti e disse: claro, querido. Fechei o livro. Não mais. Às 17h17, meu telefone tocou. Lucas. Fiquei olhando para a tela até parar. Ele não deixou recado. 5 minutos depois, uma mensagem de texto chegou. Mãe, precisamos conversar. Você está livre hoje à noite? Eu não respondi. Às 19h43, a Carolina ligou. Vó, ela disse suavemente. Eu só queria te avisar que o pai e a mãe estão dizendo que você está confusa. Que talvez esteja esquecendo as coisas. Senti meu pulso desacelerar. Eles falam muito isso ultimamente, ela continuou. Não na sua frente, mas quando você não está por perto. Eles disseram que talvez você devesse considerar uma casa de repouso. Fechei os olhos. Obrigada por me contar. Houve um longo silêncio. Então a voz dela falhou. Eu não acho que você esteja confusa. Eu acho que você é a única que vê o que está acontecendo. Eu vejo claramente agora, eu disse.
Você quer que eu vá aí? Não, querida. Apenas mantenha os ouvidos abertos e não deixe que eles te assustem. Desligamos e eu apaguei as luzes. No escuro, fiquei na janela observando as luzes da rua piscarem, uma a uma. Eles se achavam espertos. Pensaram que me deslizariam gentilmente para o silêncio, para a invisibilidade, uma casa de repouso, finanças controladas, uma procuração, um momento encenado de preocupação seguido por uma tomada de poder legal. Eles tinham esquecido quem eu era. Criei uma família. Enterrei um marido. Construí uma vida do zero com mãos calejadas e uma mente clara. E ninguém, não importa o quão educadamente, iria me apagar. Acordei cedo na manhã seguinte. Não porque tivesse algum lugar para ir, mas porque meu corpo não sabia mais como dormir depois do amanhecer. Aos 72 anos, você para de esperar por despertadores. Seus ossos te acordam. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que te lembra que ninguém vai descer as escadas para o café da manhã. Ninguém vai deixar toalhas molhadas no banheiro ou bater a porta dos fundos. Apenas eu, o tic-tac do relógio de parede e a velha cafeteira borbulhando. Servi meu café, sentei-me à mesa e puxei o pequeno caderno vermelho da gaveta. Aquele que eu não abria há mais de uma década. Dentro havia registros, cartas, anotações, até mesmo alguns recibos que eu guardei sem saber por quê. Na época, eu o chamava de meu arquivo para dias chuvosos. Suponho que, no fundo, eu sabia que um dia a tempestade viria. Havia um post-it de 3 anos atrás. Mãe, pode assinar isso rapidinho? Esqueci de entregar a licença da prefeitura para a garagem e eles vão nos multar se atrasar. Eu assinei. Claro que sim. Quem não ajudaria o próprio filho? Fucei mais fundo, encontrei outro papel dobrado em 3. Uma cópia digitalizada de algo que ele me enviara por e-mail marcado como urgente. Na parte inferior, quase ilegível, havia uma linha autorizando acesso temporário à minha conta de investimentos. Apenas para uma reestruturação de curto prazo. Ele dissera. Eu não me lembrava deste. Em seguida, um cartão de Natal da Sílvia de 2 anos atrás, com um envelope extra dentro. Um bilhete de agradecimento, supostamente, mas dentro havia uma lista impressa, intitulada Despesas conjuntas para reembolsar Lucas, aprovadas pela mãe. Na parte inferior, uma linha de assinatura. Minha assinatura estava lá, inclinada, apressada. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Então me levantei, tirei o envelope do arquivo e o coloquei de lado. Se haveria uma tempestade, eu precisava começar a juntar os trovões. Às 10:00, eu estava no meu carro. Um Ford 2011 confiável, bege e sem graça como uma bolacha de água e sal. Eu não precisava de ostentação. Precisava de confiabilidade. Primeira parada, o banco. A moça no balcão, Mariana, era nova, jovem, agradável. Me chamou de senhora, com aquela doçura profissional que eu sentia a 1 quilômetro de distância. Mas quando pedi para falar com alguém sobre saques recentes, ela rapidamente me encaminhou para um gerente. O Sr. Almeida devia ter uns 40 anos, talvez menos. Usava uma gravata com patinhos e sorria como se tivesse aprendido em seminários. Mas quando eu disse o que precisava, uma revisão completa da minha atividade dos últimos 12 meses e quaisquer autorizações ativas em arquivo, o sorriso diminuiu um pouco. Claro, dona Helena, deixe-me apenas abrir sua conta. Ele clicou e teclou em seu computador. Observei seus olhos se moverem da esquerda para a direita, depois pararem. Esquerda novamente. Sua testa se franziu. Existem alguns vínculos ativos com contas de terceiros. Uma autorização conjunta para uma transferência automática para uma conta externa em nome de L. Oliveira e S. Oliveira. Quanto? Tem sido mensal, R$ 1.500 no dia 3, categorizado como suporte de manutenção. Pare com isso, eu disse. Ele piscou. Desculpe? Cancele essa transferência imediatamente. E eu quero uma confirmação por escrito. Ele assentiu lentamente. Claro, mas só para esclarecer.
Isso foi autorizado sob a procuração que a senhora assinou em março. Esse documento não é mais válido, eu disse. Eu o revoguei ontem. Meu advogado enviará o novo para vocês hoje. Ele pigarreou. Entendido. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Além disso, gostaria de restringir todas as futuras alterações nesta conta sem verificação presencial. Nenhuma alteração online ou por telefone. Sim, senhora. Antes de sair, pedi a ele que imprimisse as transações dos últimos 12 meses. Coloquei-as na minha bolsa e saí, não com triunfo, mas com clareza, como uma mulher que encontra seus óculos depois de meses apertando os olhos para as sombras. De volta em casa, abri os extratos e os li linha por linha. Lavanderia, buffets, pedidos na Amazon de eletrônicos, um pagamento de R$ 300 para um estúdio de fotografia que eu não reconheci. Na parte inferior de um extrato, uma transação sinalizada. Saque de emergência, 2.500. Eu nunca fiz esse saque, mas o Lucas tinha acesso na época. Olhei pela janela para os galhos nus das árvores balançando ao vento e tomei outra decisão. Eu não seria o tipo de mãe que perdoa e esquece. Não desta vez. Isso não era um mal-entendido, era roubo. E eu ia tratar como tal. A primavera daquele ano chegou cedo. A magnólia no meu quintal floresceu em abril, 3 semanas antes do previsto. Foi na mesma semana que o Lucas apareceu sem avisar, segurando um copo de café de marca e uma pilha de pastas Manila, como se tivesse acabado de sair de uma reunião de negócios. Mãe, ele disse, todo sorrisos. Você está ótima. Andou cuidando do jardim? Lembro-me de limpar as mãos nas calças e olhar para ele. Você está 2 anos atrasado para elogios, Lucas. O que você quer? Ele riu. Qual é? Não posso visitar minha dama favorita sem ser acusado de precisar de algo? Mas ele me seguiu para dentro como um homem em uma missão. Eu preciso de um favor, ele disse assim que nos sentamos à mesa. Nada complicado, só preciso da sua assinatura em algumas coisas. Burocracia. Você sabe como é. Ele pegou uma pasta e a colocou na minha frente. Esta é para a prefeitura, explicou, batendo na primeira página. Licenças para o projeto da garagem. Tecnicamente, como está no seu nome, eles querem sua aprovação. Burocracia estúpida. Olhei para a página, vi meu nome digitado no topo, o selo da cidade como marca d'água no meio. Parecia oficial. Real. E esta? Perguntei enquanto ele deslizava um segundo formulário em minha direção. Essa é apenas uma autorização médica, disse ele rápido demais. Caso algo aconteça com você. Sabe, Deus me livre. Os hospitais adoram ter essas coisas em arquivo. Eu franzi a testa. Eu já tenho um testamento vital, Lucas. Sim, mas este é mais novo, mais abrangente. O Dr. Mendes me ajudou a redigi-lo. Você confia no Dr. Mendes, não confia? Foi aí que hesitei. Eu confiava no Dr. Mendes, mas não confiava no tom do Lucas. Era ansioso demais. Ele sempre foi um bom falador. Puxou ao pai. Mas isso era outra coisa. Polido demais, preparado demais. Lembro-me de pegar a caneta e depois colocá-la de volta na mesa. Deixe-me ler este aqui, eu disse. A mandíbula do Lucas se contraiu. Apenas um lampejo, um tique no canto da boca. Claro, disse ele, empurrando a pasta para mais perto. Leve o tempo que precisar. Vou só encher seu café. Eu assenti, mas não o li. Não então, não completamente. Passei os olhos pelas primeiras linhas. Vi as palavras procuração de plenos poderes. E, tola que fui, pensei que significava que ele teria permissão para falar em meu nome, caso eu estivesse em um ventilador. Nada mais. Então, eu assinei. Ele saiu com as 2 pastas debaixo do braço, sorrindo como um homem que ganhou uma aposta. Agora, sentada à minha mesa da cozinha meses depois, com os extratos bancários espalhados ao meu redor como confete, eu vi aquele momento pelo que ele era. Não amor, não preocupação, mas preparação. Naquela mesma semana, uma carta da minha seguradora havia chegado, um aviso de alteração no acesso à apólice.
Eu não tinha pensado muito nisso na época. Misturei-a com a correspondência inútil. Mas agora eu entendia. O Lucas estava preparando o terreno e eu caí direto na armadilha. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Mendes novamente. Quero marcar outra reunião, eu disse. E quero falar sobre proteção total de ativos. Estruturas irrevogáveis, do tipo que ele não pode tocar. Ele não perguntou por quê, apenas disse, claro, amanhã de manhã. Sim, eu disse, logo cedo. Depois de desligar, fiquei na pia, olhando para os galhos nus das árvores contra o céu cinzento de novembro. Um vento havia se levantado, espalhando folhas secas pelo quintal. O ar cheirava a fumaça de lenha e distância. O Lucas sempre foi meu menino, meu bebê milagre. Depois de 2 abortos espontâneos e uma longa série de médicos dizendo que era improvável. Eu o cuidei durante as cólicas, a catapora, o primeiro coração partido quando a Miranda o deixou na faculdade. Paguei seus empréstimos estudantis quando ele perdeu o emprego em 2008. Emprestei-lhe a entrada para a primeira casa deles. Cobri seus impostos 2 vezes e fiz tudo de bom grado. Mas nada disso comprou lealdade. Nada disso comprou decência. E agora que ele me via não como uma mãe, mas como um obstáculo, eu devia a mim mesma me tornar um muro que ele não poderia escalar. Amanhã eu começaria a construí-lo, tijolo por tijolo. E desta vez, ninguém iria passar por cima. O Dr. Mendes reorganizou sua agenda para mim. Quando cheguei às 9h05 da manhã seguinte, ele já estava em seu escritório com um bule de café fresco e um bloco de notas amarelo aberto na mesa. A senhora não estava brincando, disse ele, olhando para a pilha de documentos que lhe entreguei. A senhora trouxe provas. Eu trouxe um padrão, corrigi. Um que vem acontecendo há anos, e eu simplesmente nunca quis olhar de perto. Passamos por tudo, página por página. Extratos bancários, os formulários assinados, mas enganosos, uma cópia daquela lista de reembolso de Natal que a Silvia me entregou. Quando chegamos ao final da pilha, o Dr. Mendes havia tirado os óculos. Dona Helena, isso é mais do que negligência. Isso é exploração. Eu assenti. Eu não precisava de um nome para isso. Eu só precisava de uma solução. Podemos revogar tudo o que já está em vigor, o que a senhora já fez. Esse é o primeiro passo. Mas eu sugeriria que a senhora fosse além. Até onde? Fundo fiduciário irrevogável. Transferimos seus ativos para ele. Suas contas, sua casa. Qualquer outra coisa que a senhora queira proteger. A senhora nomeia um administrador, alguém de sua confiança, e esse administrador gerencia tudo de acordo com seus desejos. O Lucas não pode tocar. Nem agora. Nem nunca. E se algo acontecer com a senhora, seus desejos permanecem em vigor permanentemente. Não importa o que alguém tente alegar sobre sua competência. Eu expirei lentamente. E quem pode ser o administrador? Perguntei. Pode ser um profissional ou um membro da família. Depende do seu nível de conforto. Eu não hesitei. Carolina. Ele me olhou por cima da armação dos óculos. Sua neta? Ela é a única que me disse a verdade ultimamente. E ela tem 17 anos, mas não é uma criança. Não nos aspectos que importam. Legalmente, precisaremos de um co-administrador até ela fazer 18 anos. Posso recomendar alguém neutro. Faça isso, eu disse, e comece a papelada. Enquanto ele digitava, olhei ao redor do escritório. A mesma mesa de mogno, a mesma vista da janela para a praça do tribunal, a mesma foto emoldurada de seu velho retriever no canto. Eu me sentei nesta cadeira quando o Ricardo e eu fizemos nosso primeiro testamento. Quando estabelecemos a guarda do Lucas caso morrêssemos cedo. Quando assinamos os papéis finais depois que o coração do Ricardo parou. Mas isso parecia diferente. Desta vez, eu não estava preservando algo. Eu estava reivindicando. Quando terminamos, o Dr. Mendes imprimiu os formulários preliminares. Assinei todos lentamente, com cuidado. Sem pressa, sem distrações. Apenas tinta e resolução. Enquanto eu pegava meu casaco, ele se levantou. A senhora está fazendo a coisa certa, disse ele gentilmente.
Mas prepare-se. Quando pessoas como seu filho perdem o acesso a algo que pensavam ser garantido, nem sempre reagem bem. Não estou preocupada com os sentimentos deles, eu disse. Estou preocupada com os meus. E estou cansada de ser a única que está. Ele sorriu. Antes de sair, entreguei-lhe um último envelope. Abra isso depois que eu sair, eu disse. É meu novo testamento, redigido no ano passado, mas quero finalizá-lo agora. Adicione uma cláusula. Se qualquer beneficiário contestar o fundo ou tentar desafiar minha aptidão mental, ele será deserdado. O doutor Mendes ergueu uma sobrancelha. Isso é sério. Isso é clareza. Ele assentiu, guardou o envelope em uma gaveta e me acompanhou até a porta. De volta em casa, o telefone estava tocando antes mesmo de eu tirar o casaco. Lucas. Deixei tocar. Depois Silvia, depois Lucas novamente. Observei seus nomes piscarem na tela como avisos. Finalmente, uma mensagem de voz. Mãe, precisamos conversar. O que está acontecendo com o banco? Estão dizendo que você bloqueou todas as transferências. Você está bem? Me liga. Eu não liguei. Sentei-me com meu chá, abri as cortinas e deixei a luz de novembro inundar a sala. Era suave, cinzenta, mas honesta. Eu podia respirar nela. Naquela tarde, a Carolina mandou uma mensagem. Só checando. Tudo bem? Eu respondi. Melhor do que bem. Finalmente estou construindo cercas que eles não podem escalar. Ela não perguntou o que eu quis dizer. Apenas escreveu. Estou orgulhosa de você, vó. Fiquei olhando para aquela frase por um longo tempo. Então sorri. O primeiro sorriso de verdade em muito, muito tempo. Eu não esperei por um convite. 2 dias depois, dirigi até o bairro antigo, onde uma vez empurrei um carrinho de bebê por calçadas familiares e acenei para vizinhos por cima de cercas brancas. Estacionei na entrada da casa do Lucas e da Silvia. A fachada agora era de um cinza suave, com acabamentos em branco. Exatamente o tipo de casa que parecia perfeita em anúncios de feriados. E bati na porta. A Silvia atendeu. Ela parecia cansada e magra, o rosto mais anguloso do que eu me lembrava. Ela disse, Oi, mãe. Mas sua voz era monótona. Olá, querida, eu disse. Posso entrar? Ela hesitou. Eu entrei mesmo assim. A sala de estar cheirava a eucalipto e estofamento novo, e o silêncio parecia um pouco pesado demais. Acomodei-me em uma cadeira perto da janela, onde costumava sentar quando a Carolina visitava nos fins de semana, e olhei ao redor. Como você está se sentindo? Perguntei. Ela me deu um sorriso forçado. Melhor. O médico disse que foi uma reação alérgica. Tive sorte. Eles me mantiveram em observação, mas estou bem agora. Que bom, assenti. Eu queria ver você, só você, para que pudéssemos conversar com calma. Que gentil. Ela se mexeu no assento. Eu só quero esclarecer uma coisa, eu disse. Na noite de Natal, quando você passou mal, você comeu o molho que eu tinha? Ela não respondeu imediatamente. Sim, disse ela finalmente. Era o seu? Perguntei. Ou foi preparado por outra pessoa? O Lucas fez, admitiu Silvia. Mas é a mesma receita que você sempre usou. Você provou. Isso mesmo, eu disse. E fico feliz por ter provado, porque quero que as coisas fiquem claras. Seus olhos se estreitaram um pouco. O que eu tenho claro é que você passou mal. Você ainda não sabia por quê. E eu também não. Mas algo naquela noite mudou as regras. Ela olhou para baixo. O que também tenho claro, continuei, é que o que assinei meses atrás deu ao Lucas acesso a coisas que eu nunca pretendi que ele tivesse. E aquele prato, o molho, foi o momento em que percebi que não podia mais confiar na conveniência. O silêncio se instalou entre nós, mais denso que o ar de inverno lá fora. Mãe, disse Silvia com a voz baixa, eu não sei o que você está sugerindo. Olhei para ela. Não sentia raiva agora, apenas uma clareza fria e calculada. Estou sugerindo que não finjamos mais.
Que paremos com a farsa de família quando o ato de família é uma desculpa para uma tomada de poder. Fiz uma pausa. Estou sugerindo que, de agora em diante, não serei alguém que vocês pensam que podem empurrar para o lado. Alguém que vocês pensam que podem simplesmente contornar. Os lábios da Sylvia se pressionaram. Você gostaria de um chá? Ela perguntou, a voz ainda distante. Não. Obrigada, eu disse. Mas gostaria que você entendesse isto. Eu não estou acabada, nem em silêncio, nem invisível. Levantei-me. Aos 72 anos, estou firme nos meus pés. Assenti educadamente. Obrigada por me deixar entrar. Caminhei até a porta e parei por um momento. Se cuida, eu disse. Não com amor, porque o amor havia se tornado uma palavra pesada demais nesta casa. Lá fora, o vento havia aumentado, sacudindo as folhas contra a varanda. Não me apressei para o meu carro. Fiquei ali por um minuto, deixando o frio tocar minhas bochechas, ouvindo o zumbido distante do tráfego e o silêncio dentro da casa atrás de mim. Quando me afastei, não senti alívio. Senti algo que não sentia há muito tempo. Controle. Controle e um futuro que eu moldaria. Não um que eu suportaria. O gerente do banco me recebeu com um aperto de mão firme e uma ruga na testa. Ele havia recebido o pacote do Dr. Mendes no dia anterior, cópias autenticadas da nova procuração, do testamento vital, dos documentos do fundo fiduciário, tudo impecável. Eu revisei tudo, disse ele, gesticulando para que eu me sentasse. Está tudo em ordem, dona Helena. Com efeito imediato, a conta está sob proteção do fundo. Ótimo, eu disse. Agora gostaria de abrir uma nova conta. Ele ergueu o olhar. Conta corrente ou poupança adicional? Nenhum dos dois, respondi. Um fundo de custódia em nome da minha neta, Carolina Oliveira. Gostaria de financiá-lo diretamente da minha conta de investimentos. Ele piscou. Um fundo para a educação, eu disse. Para qualquer futuro que ela escolher. E eu o quero bloqueado. Lucas Oliveira não deve ter acesso ou direitos de consultoria. O homem assentiu lentamente. Podemos fazer isso. Passamos pelos formulários. Fui deliberada com cada resposta. Sem complementos opcionais, sem compartilhamento de contato, sem consignatários. Financiei-o com o valor exato que o Lucas uma vez me pediu para investir em uma startup que, suspeitosamente, nunca se materializou. R$ 150 mil. A Carolina nunca me pediria um centavo. Era exatamente por isso que eu queria que ela tivesse. Ao terminarmos, entreguei ao gerente um último documento do Dr. Mendes. Uma revogação formal de todos os poderes financeiros concedidos a Lucas e Sylvia. Ele o arquivou em silêncio. Então, pouco antes de me levantar para sair, virei-me para ele. Por curiosidade, perguntei. Se alguém tentasse acessar fundos usando uma procuração revogada, o que acontece? Ele pareceu um pouco desconfortável. Nós sinalizaríamos a tentativa, e dependendo da natureza do documento, potencialmente notificaríamos o conselho jurídico. Eu sorri. Ótimo. Quando voltei para o fraco sol de inverno, sentia-me 10 quilos mais leve. De volta em casa, preparei o lanche favorito da Carolina, biscoitos salgados com queijo e fatias de maçã com canela, e liguei para ela. Ela chegou em 30 minutos, sem fôlego, e com as bochechas rosadas do frio, ainda com o moletom da escola, ainda a única pessoa que entrava na minha casa sem verificar o celular primeiro. O que está acontecendo, vó? Entreguei-lhe o prato e, em seguida, a pasta. Ela a abriu com cuidado, leu a primeira linha. Seus olhos se arregalaram. Eu não entendo. Isso é seu, eu disse. Para a faculdade, para o seu futuro, para a sua liberdade. Ninguém pode tocar além de você. Lágrimas brotaram em seus olhos. Por quê? Olhei para ela, meu coração pesado e certo ao mesmo tempo. Porque eu vi muita gente tirar de mim, desta família, da pouca dignidade que tentamos manter como mulheres. E você nunca tirou.
Você apenas tentou entender. Ela pousou a pasta e me abraçou com força, sem palavras. Eu a segurei com a mesma força. Pela primeira vez, não senti que estava dando algo. Senti que estava devolvendo algo para a pessoa certa, na hora certa. Depois que ela foi embora, sentei-me no silêncio, observando as luzes da rua acenderem uma a uma. O Lucas descobriria eventualmente. Ele ficaria furioso. Ele ligaria. Ele faria perguntas que eu não tinha mais interesse em responder. Que fizesse. Eu cansei de me explicar para pessoas que nunca escutavam. Deixe o homem remoer no silêncio que ele criou. Eu tinha outras coisas a fazer, outras pessoas a proteger. Não demorou muito. A ligação veio pouco depois das 6, enquanto eu dobrava a roupa e ouvia um disco antigo do Sinatra. O telefone acendeu com o nome do Lucas. Deixei tocar. Tocou de novo e de novo. Na quarta tentativa, atendi. Oi, Lucas. A voz dele veio rápida, ríspida. Por que há bloqueios nas contas? Por que o banco está dizendo que não estou mais autorizado? Porque você não está, eu disse. Que diabos está acontecendo, mãe? Não respondi imediatamente. Fui para a cozinha, coloquei o telefone no viva-voz e enchi a chaleira. Você revogou a procuração? Sim. Um longo silêncio. Você nem falou comigo sobre isso, disse ele finalmente, mais baixo agora. Eu não precisei. Você não está pensando direito. Sorri fracamente. Penso com mais clareza agora do que em anos. Você está sendo dramática. Não, eu disse. Estou sendo desperta. Ele suspirou alto. Olha, eu entendo. Você está chateada com o Natal, mas isso é uma reação exagerada. Eu estava tentando garantir que você estivesse protegida, que seus assuntos estivessem em ordem. Eu sou seu filho. Você tentou tomar posse da minha vida, eu disse com firmeza. Isso não é amor. É controle. Mãe, não seja ridícula. Senti um lampejo de algo que não sentia há meses. Pena. Ele ainda achava que podia explicar tudo isso. Eu falei com um advogado, eu disse. Tudo está em um fundo fiduciário agora. Seu nome não está em nenhuma conta. Tomei minhas decisões e elas são finais. A voz dele se elevou. Você está cometendo um erro. E a casa? E a herança? Eu ri baixinho. Ah, aí está. Ele ficou em silêncio. Eu deixei algo para a Carolina, continuei. Ela não sabe de nada sobre o resto, porque não há mais nada. Guardei o que preciso. Ainda não estou morta. A voz do Lucas estava tensa. Isso é injusto. Não tão injusto quanto drogar a comida de alguém para provocar uma reação. Isso é loucura, ele retrucou. Você acha que eu tentei te envenenar? Acho que você adicionou algo àquele molho, eu disse calmamente. A Carolina viu você, e eu sei o que assinei na primavera passada. Ele não respondeu. O silêncio na linha não era inocente. Você deveria ter cuidado, Lucas, acrescentei, meu tom se aguçando. Porque agora, se algo acontecer comigo, a polícia saberá exatamente onde procurar primeiro. Você não faria isso. Eu já fiz. Outro silêncio, depois baixinho. É assim que você quer terminar as coisas? Eu quero que as coisas comecem de novo, eu disse. Sem medo, sem manipulação e sem a sua família. Eu tenho a Carolina, disse eu. Isso é mais do que suficiente. Ele desligou. A chaleira começou a apitar. Tirei-a do fogo e despejei a água sobre um saquinho de chá de hortelã. Minhas mãos estavam firmes. Desta vez não me senti vazia. Senti-me limpa. O tipo de limpeza que só vem depois que você finalmente joga fora algo podre que deveria ter descartado anos atrás. A delegacia cheirava a café velho e linóleo antigo. O tipo de lugar onde as pessoas se sentam em cadeiras de plástico tentando não chorar muito alto. Eu não chorei. Não me mexi. Sentei-me com a bolsa no colo e o casaco abotoado até o pescoço, como fiz para o serviço de júri 10 anos atrás. Quando o policial finalmente veio me encontrar,
Ele parecia pouco mais velho que a Carolina. Dona Helena? Ele perguntou. Eu assenti. Sim, gostaria de fazer um boletim de ocorrência. Ele me guiou para uma pequena sala de interrogatório com paredes finas e uma luz fluorescente zumbindo no teto. Entreguei-lhe os documentos, uma cópia da procuração revogada, os extratos bancários e um resumo escrito que o Dr. Mendes me ajudou a preparar. Isto não é uma queixa criminal, esclareci. Ainda não, mas eu queria que ficasse registrado. O policial Hernandez dizia seu crachá, folheou os papéis, percorrendo cada página. Entendo, disse ele lentamente. A senhora está dizendo que seu filho pode ter tentado usar sua autoridade para acessar seus fundos? Sim, e ele pode ter adulterado minha comida durante uma reunião de família. Eu não passei mal, mas outra pessoa passou, e muito. Ele ergueu o olhar. A senhora tem provas? Tenho uma testemunha que o viu adicionar algo ao meu prato, e tenho um motivo. Os documentos que assinei lhe davam acesso total se eu ficasse incapacitada. Ele expirou lentamente. Isso é incomum. É predatório, eu disse. Ele assentiu, rabiscando algo em um caderno. Vamos levar isso a sério. Vou arquivar isso como um registro de proteção, uma questão de potencial coação financeira e tentativa de dano. Sem acusações. Mas se algo mais acontecer, isso nos dará um rastro de papel. Ótimo! Ele fez uma pausa. Seu filho sabe que a senhora está aqui? Espero que sim, eu disse. Eventualmente. Ele não sorriu, mas seus olhos brilharam com algo. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Quando cheguei em casa, o céu já estava ficando laranja pálido. O pôr do sol de novembro não dura muito, mas permanece o suficiente para banhar tudo em ouro. Fiquei na janela, observando os galhos nus da árvore balançarem no frio. Então fiz outra ligação, não para o Lucas, não para a Sílvia, mas para Leonardo. O Leonardo tinha sido amigo do Ricardo uma vez, um detetive aposentado. Nós nos afastamos depois que o Ricardo se foi, como as pessoas fazem, mas eu ainda tinha o número dele em uma agenda antiga. Ele atendeu no terceiro toque. Helena! Ainda respirando, Léo. Ele riu. Você sempre teve um timing perfeito. Qual a ocasião? Preciso pedir um favor e preciso de alguém que não tente me dissuadir. Você está com problemas. Ainda não, eu disse. Mas quero estar pronta se eles me encontrarem. Ele ficou quieto por um segundo depois. Estou ouvindo. Contei-lhe tudo. O molho, os documentos, o banco, as ligações. Ele não interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ele disse: Eu já vi isso antes. Não com você, mas isso. O que eles estão fazendo. É real. É uma sangria lenta disfarçada de preocupação. Preciso saber o que eles podem fazer a seguir. Eles ficarão desesperados, disse ele. Tentarão fazer você parecer instável. Tentarão isolá-la. Mas eles serão cuidadosos agora porque sabem que você está atenta. Quero contratá-lo, não como amigo, como consultor. Alguém que possa me orientar legalmente, informalmente, o que for preciso. Ele hesitou. Não sou mais um detetive particular licenciado. Não estou pedindo uma arma e um distintivo, eu disse. Estou pedindo apoio. Outra pausa, depois. Tudo bem. Estou dentro. Senti algo se desenrolar no meu peito. Não segurança, mas algo próximo a isso. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. Sem pílulas para dormir, sem remoer os mesmos pensamentos, apenas o som da chuva no telhado e uma promessa silenciosa para mim mesma. Eles começaram isso. Eu vou terminar. O Leonardo apareceu na manhã seguinte com uma garrafa térmica de café preto e uma pasta debaixo do braço. Sempre odiei descafeinado, disse ele, me entregando a xícara. Você ainda toma puro? Eu ainda levo a sério, respondi. Ele riu. Depois espalhou o conteúdo da pasta pela minha mesa da cozinha. Recortes, anotações datilografadas,
Uma impressão da página do LinkedIn do Lucas atualizada na semana passada e uma lista de associados conhecidos. Não leve a mal, Helena, disse ele. Mas seu filho tem estado ocupado. Reestruturação financeira, trabalhos de consultoria particular e uma investida bastante agressiva para liquidar alguns de seus ativos imobiliários. Ele está se preparando para fugir, eu disse. Ou para lutar. Eu assenti. Algo mais? O Leonardo hesitou. Então ele tirou um pedaço de papel e o colocou na minha frente. Era um e-mail impresso da Silvia, datado de 2 dias atrás. Endereçado a um contato em uma agência local de cuidadores de idosos. Assunto: urgente. Preciso de consultoria para avaliação cognitiva de parente idosa. Corpo: oi, Daiane. Entrando em contato novamente sobre minha sogra. Estamos vendo sinais preocupantes de lapsos de memória e paranoia. Existe uma maneira de iniciar uma avaliação de bem-estar sem o consentimento dela? Eu li 2 vezes. Ela está preparando o terreno. Eu disse baixinho. O Leonardo assentiu. Eles querem envolver os tribunais, forçar uma avaliação psiquiátrica, talvez uma tutela temporária. Eles não vão conseguir, eu disse. Ele não respondeu, apenas tocou no e-mail. Você quer que eu investigue mais a fundo? Não, eu disse. Eu quero responder. Ele olhou para mim. Você quer responder a ela? Não por escrito, eu disse. Pessoalmente. Naquela tarde, vesti-me com cuidado. Não por beleza, embora eu parecesse melhor do que em semanas, mas por clareza. Casaco longo, saltos baixos, blusa simples, sem confusão, sem drama. Quando toquei a campainha na casa do Lucas, foi a Carolina quem abriu a porta. Ela piscou surpresa. Vó? Sua mãe está em casa? Ela hesitou. Ela está lá em cima. Chame-a. A Silvia apareceu 5 minutos depois, de braços cruzados, a boca já tensa. Eu não sei do que se trata isso, ela começou. Entreguei-lhe uma cópia do e-mail impresso. Observei seu rosto ficar pálido. Eu sei o que você está planejando, eu disse. E quero que você me ouça com clareza. Eu já prestei uma declaração à polícia. Eu transferi meus ativos. Eu contratei um advogado. Eu não minta para mim, Silvia. É um insulto. Ela olhou por cima do meu ombro como se esperasse que o Lucas aparecesse para resolver a situação. Ele não apareceu. Isto não é sobre raiva, eu disse. É sobre limites. Vocês os cruzaram, e agora eu os estou traçando com tinta e aço. A voz dela tremeu. Nós estávamos preocupados. Vocês estavam gananciosos, eu disse. E agora estão com medo. Esse é o primeiro sentimento honesto que vejo de você em anos. Ela corou. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e me ameaçar? Eu não estou te ameaçando, eu disse. Estou sobrevivendo a você. Ela me encarou sem palavras. A Carolina apareceu no corredor atrás dela, observando em silêncio. Não serei intimidada, acrescentei. E não serei apagada. Diga isso ao seu marido. Virei-me e saí sem esperar por uma resposta. Quando cheguei ao meu carro, a Carolina saiu pela porta da frente e correu até mim. Você está bem? Estou mais do que bem, eu disse, abraçando-a. Estou livre. Ela se agarrou por mais tempo do que o normal, e quando me afastei, vi o brilho de algo novo em seus olhos. Não apenas amor, mas orgulho. A carta veio em um envelope azul claro, do tipo usado para convites de casamento ou chás de bebê. Papel macio, caligrafia elegante na frente. Helena Oliveira, sem remetente. Abria com meu abridor de cartas, cortando-a cuidadosamente na parte superior. Dentro havia uma única página datilografada. Sem saudação, sem despedida, apenas uma parede de palavras cuidadosamente medidas. Senhora Oliveira, informamos que a contínua difamação de caráter e falsas acusações contra membros de sua família podem resultar em ação legal. Sua recente visita à nossa casa, incluindo suas ameaças verbais e tentativas de intimidação, foi documentada.
Reservamo-nos o direito de buscar medidas de proteção se esses comportamentos continuarem. Por favor, considere suas ações e como elas afetam as pessoas ao seu redor. Uma escalada adicional não será tolerada. Não havia assinatura, mas eu sabia de quem era a voz. Dobrei a carta 1, 2 vezes e a coloquei sobre a mesa. Não reagi. Não imediatamente. Fiz um chá. Alimentei os pássaros. Caminhei lentamente até a caixa de correio e voltei. E só então me sentei e peguei o telefone. O Leonardo atendeu no primeiro toque. Ela está te provocando, disse ele secamente quando li a carta para ele. Ela quer que você reaja, que perca a calma. Ela não vai conseguir isso. Bom, eu quero fazer uma jogada, eu disse. Algo inegável. Ele fez uma pausa. Você tem certeza? Eles acham que isso é um jogo de sombras. Eu quero tornar isso público. Naquela noite, eu fiz 2 coisas. Primeiro, agendei uma consulta com uma jornalista em quem confiava. Uma mulher que escreveu uma série sobre abuso contra idosos no ano passado. Não íamos publicar nada ainda, mas eu queria a história pronta. Segundo, enviei uma resposta por correio. Curta, simples, datilografada. A quem possa interessar, informo que contratei representação legal. Todas as autorizações anteriores concedidas a Lucas e Silvia Oliveira foram formalmente revogadas e documentadas. Qualquer tentativa de me contatar diretamente ou por meio de intermediários será tratada como assédio e encaminhada às autoridades. Sua intimidação foi notada. Ela não muda nada. Helena Oliveira. Enviei na manhã seguinte com aviso de recebimento. Então esperei. 3 dias se passaram em silêncio. No quarto, um carro que eu não reconheci parou na minha entrada. Preto, novo, vidros escuros. Não me movi da cozinha. A campainha tocou, depois tocou novamente. Eventualmente parou. O carro ficou estacionado por quase 10 minutos antes de ir embora. Mais tarde, naquela tarde, a Carolina apareceu. Ela parecia pálida. Eles me disseram que não posso mais te ver, disse ela baixinho, sentando-se no meu sofá como se não soubesse onde colocar as mãos. Mamãe disse que é para o meu bem, que você não está estável. Meu peito doeu, não com surpresa, mas com pesar. Pesar pelo que estava sendo tirado dela. Você é sempre bem-vinda aqui, eu disse. Mas não quero que você fique no meio disso. Eu não me importo, disse ela. Eles não veem o que eu vejo. Ela pegou o celular, tocou algumas vezes e me mostrou uma tela, um arquivo de áudio. Eu os gravei, disse ela, logo depois do Natal, quando pensaram que eu estava no porão. Apertei o play. A voz da Silvia, afiada. Deveria ter sido ela. Eu te avisei para não misturar os pratos. O Lucas resmungando. Era para ela ficar cansada, não. Não envenenada. Apenas o suficiente para levantar preocupação. Aquele médico disse... Parei a gravação. Os olhos da Carolina se encheram de lágrimas. Eu não sabia o que fazer com isso. Não queria estragar tudo. Mas então eles começaram a falar em te colocar em uma casa de repouso. Fiquei com medo. Você fez a coisa certa, sussurrei. Você é corajosa. Sentamos em silêncio, o peso da decisão dela afundando na quietude. Mais tarde, naquela noite, liguei para o Leonardo. Eu tenho a gravação, eu disse. Ele não perguntou como, apenas disse, então está na hora. Na manhã seguinte, o céu estava pálido, o tipo de luz de novembro que fazia tudo parecer emprestado e suave. Abri as persianas e observei o fio de fumaça da chaminé do meu vizinho flutuar pelo quintal. Bebi meu café lentamente, sem sentir orgulho nem medo. Apenas uma calma serena. Então a campainha tocou. Fui até a porta. 2 policiais uniformizados estavam ali. Um segurava uma pasta, o outro um tablet. Disseram educadamente: Dona Helena, temos um mandado para avaliá-la como uma adulta potencialmente vulnerável. Meu coração não acelerou. Ele batia como sempre. Com que base? Perguntei. Eles me mostraram o mandado. Dizia:
iniciado pelos Serviços de Proteção ao Adulto. Solicitação de avaliação por membro da família. Os nomes do meu filho e da minha nora estavam impressos. Li e fechei os olhos por um breve momento. Podem prosseguir, eu disse, mas quero meu advogado presente. Eles assentiram. Entendido, vamos esperar. Fechei a porta com cuidado, tranquei-a e sentei-me à mesa da cozinha. Peguei o telefone, liguei para meu advogado, depois para o detetive aposentado. Não saí da mesa até que eles chegassem. Às 14 horas, os policiais voltaram com arquivos. Meu advogado, o Dr. Mendes, sentou-se ao meu lado, lendo enquanto eu examinava cada página. Eles listavam lapsos de memória, confusão crescente e notavam que o peticionário acreditava que eu poderia ser incapaz de gerenciar minhas finanças. Mas cada linha estava carregada de jargão jurídico, e as evidências vinham da Sílvia, da carta, de algumas observações ouvidas. Eles nem sequer me entrevistaram ainda. Meu advogado se levantou e disse firmemente: Dona Helena cooperará sob seus direitos, mas precisamos de total transparência e nenhuma presunção de incapacidade. Os policiais se entreolharam. Podemos levar seus extratos bancários? Um perguntou. Vocês já têm uma cópia, eu disse. E precisarão de uma ordem judicial para qualquer outra coisa. Eles deixaram um cartão no balcão da minha cozinha. Depois que eles saíram, recostei-me na cadeira. Senti uma paz mesmo com a leve agitação da tensão circulando lá fora. Toquei na pasta à minha frente, a gravação de áudio, os extratos bancários, o documento do fundo, tudo. Liguei para a Carolina. Vó, ela disse com a voz trêmula. Eles vieram, eu disse a ela. Eu sei, ela disse. Fiquei na sua varanda por 20 minutos. Eu vi. Obrigada, querida. Eu não gosto disso, ela sussurrou. Eu sei. Estou segura e você também. Ela suspirou. A mãe está furiosa. O pai está se escondendo. Eles disseram que você está fazendo uma cena. Estou fazendo uma declaração, não uma cena. Isso acabou? Não, eu disse. Isso está apenas começando. 2 dias depois, o jornal publicou uma pequena matéria. Mulher local sob avaliação para cuidados de idosos. Imprimi e dobrei com cuidado. Li o nome do repórter, datei a impressão. Adicionei-a ao meu arquivo. Sentei-me na sala de estar naquela noite. A casa silenciosa, mas cheia de presença. O relógio tic-taqueava. Segurei a gravação em uma mão, uma caneta na outra. Escrevi. Se eles não me reconhecerem, vou mostrar por que devem. Na manhã seguinte, enviei uma cópia de uma linha da gravação de áudio para meu advogado. Deveria ter sido ela. Eu te avisei para não misturar os pratos. Ele respondeu. Entendido. Isso pode passar de cível para criminal. Não dormi naquela noite também, mas desta vez a escuridão era suave. A percepção havia se assentado. Eu não estava sozinha. Eu era visível e estava preparada. O carro voltou uma terceira vez naquela semana. Ouvi o motor antes de ver as luzes através das cortinas. Levantei-me, fui até a janela e olhei. O motorista sentou-se imóvel no banco do passageiro. Nenhum movimento, nenhuma porta se abrindo. Então ele foi embora. Não liguei para a polícia. Apenas observei, porque agora eu sabia de 2 coisas. 1, eles estavam com medo do que eu faria a seguir. 2, eu já havia feito. A magnólia da primavera ainda não havia florescido, mas por dentro, algo há muito adormecido havia despertado. Uma verdade sem palavras de que a idade não é invisibilidade, que o silêncio não é segurança. E no tic-tac silencioso do relógio, ouvi a promessa do amanhecer. Acordei antes do sol. Não por preocupação desta vez, mas por certeza. Passei tempo demais hesitando, anos demais esperando que as pessoas mudassem de ideia. Não se tratava mais de esperar. Tratava-se de nomear. Às 8h06 da manhã, entrei no escritório da investigadora do condado. O Dr. Mendes havia enviado o arquivo com antecedência. O áudio, os extratos, o e-mail da Sílvia, o mandado e meu resumo escrito.
Já estava em uma pasta na mesa quando a investigadora me cumprimentou. O nome dela era Raquel. Meia-idade, energia pragmática. Ela não ofereceu conversa fiada, apenas gesticulou para que eu me sentasse. Nós revisamos seus materiais, dona Helena, disse ela, e falamos com seu advogado. A alegação apresentada contra a senhora carece de fundamento probatório. Ou seja, a senhora não está sob nenhuma avaliação de aptidão mental. A solicitação foi encerrada permanentemente. Eu assenti. Bom, mas não é por isso que a senhora está aqui. Não, eu disse. Não é. Peguei na minha bolsa e coloquei a gravação de áudio em sua mesa. Depois uma impressão da transcrição. Depois a declaração que a Carolina havia assinado. Quero registrar uma queixa formal. Sob juramento. A Raquel leu a primeira linha da transcrição. Deveria ter sido ela. Eu te avisei para não misturar os pratos. Ela não disse nada por um momento. Apenas ajustou os óculos e olhou para mim. Abriremos uma investigação, disse ela. Criminal? Isso depende da intenção e das evidências médicas, mas tentativa de envenenamento não é pouca coisa. Assenti novamente. Quero que eles fiquem registrados. Quero que saibam que eu os vejo. Ela se inclinou para a frente. Dona Helena, preciso perguntar. A senhora se sente segura? Sim, eu disse. Agora sim. Quando saí do prédio, o ar estava fresco e cheio de um vento seco. Novembro finalmente virara. As últimas folhas corriam pelas calçadas como avisos de que o inverno não se importava com quem estava pronto. Naquela noite, a Carolina apareceu. Sentou-se no sofá e roeu as unhas, como fazia quando era pequena. Eles estão com raiva, disse ela suavemente. Não estão se falando. O pai bateu uma porta. A mãe está ameaçando chamar um advogado. Ela já chamou. Eu disse. Acho que eles sabem que acabou. Ela sussurrou. Observei-a por um momento. Depois peguei a carta que havia escrito na noite anterior. Quero que você fique com isto. Ela pegou. O que é? Minha história, eu disse. Do começo ao fim. O que eles tentaram fazer, o que eu fiz para detê-los. Você pode fazer o que quiser com ela. Guardar, publicar, queimar. Mas quero que você saiba que você tem uma história. E ela não é feita de silêncio. Ela leu as primeiras linhas, os lábios tremendo. Eu não quero esquecer isso, disse ela. Você não vai, eu disse a ela. Porque foi você quem mudou tudo. Mais tarde, depois que ela foi embora, acendi uma única vela na cozinha. Uma tradição da minha infância, uma chama para marcar uma mudança. Observei-a piscar, firme e pequena, mas determinada. Amanhã poderia haver mais barulho. Uma carta de um advogado, uma batida na porta, rumores na cidade. Que viessem. O pior já havia acontecido. Eles me mostraram quem eram. E agora eu lhes mostrei quem eu ainda sou. Uma mulher com seu nome de volta. Uma mulher que eles não puderam apagar da história. Eu não sabia como o silêncio podia parecer tão cheio até tê-lo de volta. O telefone não tocava há dias. Nenhum carro na entrada. Nenhuma carta no correio. Nenhuma visita. Nem do Lucas. Nem da Sílvia. Nem mesmo do advogado deles. O Leonardo ligou uma vez apenas para dizer: a investigação está aberta. Eles foram notificados. Você provavelmente terá notícias do promotor no próximo mês, mas não precisa fazer mais nada. Você conseguiu. Agradeci a ele. Não perguntei o que aconteceria a seguir. Não precisei. Algumas lutas não terminam em um tribunal. Algumas apenas terminam com uma porta que não se abre mais. A Carolina apareceu naquele fim de semana. Ela trouxe seu caderno de desenho, 2 pães de queijo e um sorriso tranquilo que eu não via há semanas. Eles não estão falando comigo, disse ela, desembrulhando a comida. Mamãe diz que eu os traí. Você disse a verdade, eu disse. Sim, foi o que eu disse a ela. Sentamo-nos à mesa como costumávamos, ela desenhando enquanto eu preparava o chá. De vez em quando, ela me mostrava uma página. Um pássaro, uma mão, o rosto de uma mulher idosa meio envolto em galhos.
Essa sou eu? Ela assentiu. Mas não é uma prisão, disse ela. É uma árvore. Você ainda está crescendo. Toquei o desenho com delicadeza. Você é melhor do que eles imaginam. Ela me deu o menor dos sorrisos. Quando ela foi embora, me abraçou com força. Você se salvou, ela sussurrou. Eu apenas observei. Não, eu disse. Você me lembrou que eu ainda valia a pena ser salva. Naquela noite limpei a casa. Não uma tarefa, mas um ritual. Abri armários que não tocava há anos. Joguei fora coisas que não pareciam mais minhas. Tirei as cortinas velhas. Embalei as porcelanas que ninguém nunca usava. Encontrei uma caixa de abotoaduras do Ricardo e sentei-me com elas por um tempo. Então escrevi um novo testamento, não por medo, mas por ordem. Linhas limpas, doações claras, uma página. Deixei a casa para a Carolina. Deixei uma pequena doação para o abrigo de mulheres onde costumava ser voluntária. Todo o resto, cada livro, cada prato, cada foto guardada, era para ela organizar quando eu me fosse. Ninguém mais. Pela manhã, parei em frente ao espelho e olhei para mim mesma. Não mais jovem, não mais bonita, mas presente. Eu não via mais a mulher que tentaram me transformar. Esquecida, um fardo, desvanecendo-se. Eu via a mulher que criou um filho, enterrou um marido, sobreviveu à traição e ainda se mantinha firme em sua própria cozinha. Aquela mulher não devia ser alvo de pena. Ela devia ser lembrada. Antes do café da manhã, saí para a varanda. O céu estava amplo e limpo. A luz tinha aquela nitidez do início do inverno, como se tudo estivesse recém-esculpido. Segurei meu chá e observei a rua, quieta, imóvel. E então, lentamente, sorri. Eles não voltariam. Eu não queria que voltassem, porque a vida que eu tinha agora, por mais silenciosa que fosse, finalmente pertencia a mim. Pela primeira vez em anos, não me senti velha. Senti-me real. Senti-me livre.